Gente, mas vamos lá, Rui, vamos lá. Rui, e então nós chegamos à notícia, né, na nota oficial publicada pela FAB, sobre a notícia da semana, né, que foi o lançamento do foguete sul-coreano Ambit TLV, da base de Alcântara, né? Um lançamento que movimentou toda a comunidade espacial brasileira, todo mundo ficou ligado, né, torcendo pelo sucesso, né? E no mesmo dia do lançamento, a FAB, logo após a concretização do voo, ela publicou essa matéria, acho que no final da noite, no mesmo dia, né? Essa nota oficial e com muito enchimento de linguiça, muito confete, muita falácia, diabo a quatro, né? Uhum. Mas eu, inclusive, fiz alguns comentários, né, para chamar a atenção da sociedade com relação às falácias, né, Rui? Isso. Mas, Duda, me permita interromper antes de você falar sobre os comentários que você fez, todos muito pertinentes, diga-se de passagem. Eu estava no aeroporto de Congonhas quando o Duda me mandou a matéria para eu poder dar uma revisada, dar uma, né, Duda, uma contribuída. Tá? Dê uma olhada aí, veja aí como é que está a matéria. A gente trocou ideia, tanto por telefone, a gente se falou, ele me mandou a matéria, eu li, depois a gente se falou, discutiu, né, os tópicos e tal, até fecharmos a pauta e a matéria com as observações que ele fez, né? Aqui na parte de baixo tem a matéria original da FAB, a publicação oficial, né, da FAB, e em cima, como de sempre, o Duda já faz a análise dele desse grande evento. Eu só queria, Duda, ponderar aqui, antes da gente entrar na questão do tema e de como você abordou este feito, primeiro, falar que o primeiro canal de comunicação que publicou que seria antecipado o voo em um dia foi o Brazilian Space, foi Duda Falcão. Esse que está aqui, ó, que vos fala aí embaixo, ó, esse rapaz simpático, não vou dizer bonito, mas simpático que está aqui embaixo, né? Então, ele foi que teve a informação, porque esse voo era para ser no dia seguinte, quando houve o cancelamento no sábado, não foi, Duda? Não foi isso? Foi, exato, foi. O cancelamento no sábado dizia que o voo seria o quê, Duda? Na segunda-feira, confere? Exatamente. Inclusive, era o último dia da janela de lançamento, não é isso? Isso. Pronto. E de primeira mão, o Duda publicou, primeiro, no grupo do WhatsApp dos membros do Brazilian Space. Quem faz parte do grupo dos membros do Brazilian Space? Certo? No WhatsApp, aqueles que são membros do Brazilian Space, do clube de membros, receberam em primeira mão, antes mesmo da notícia ser publicada no blog, o Duda já anunciou lá, recebi a informação e vai ser hoje. Todo mundo esperando que fosse na segunda. E o Duda publicou primeiro a informação para os membros do canal. Então, os membros do canal tiveram informação privilegiada, certo? Antes de todo mundo. 2 minutos depois que eu recebi da minha fonte. 2 minutos depois. Isso. E o Duda, o Brazilian Space, foi o primeiro canal oficialmente a divulgar o lançamento que foi antecipado. Nenhum outro lugar divulgou antes do Brazilian Space, certo? O Duda rapidamente foi lá e publicou. Então, pessoal, vocês veem o que é o Brazilian Space, os contatos que o Duda tem. Eu digo Duda porque eu não tenho os contatos que ele tem. Confiança, respeito, é coisa que se conquista, não se impõe. O Duda saiu do canal um período, vocês sabem, e ele passou o canal para eu ficar à frente um tempo. E ele foi me passando os contatos dele. As pessoas me receberam muito bem, mas nem todo mundo conversa comigo que conversa com o Duda. Ah, Rui, porque você é tagarela, porque você bate com a língua nos dentes? Não, não é isso, eu acho que não. Eu não me vejo assim, certo? Mas porque a relação de confiança que eles têm com o Duda é de década.
O Duda está há mais de uma década nessa história. E essas pessoas conversam com o Duda, mas não conversam comigo. Tudo. Certo? Não conversam, preferem conversar com o Duda. Então, gente, mais uma vez, se você quer ajudar o Brasil em Space, certo? Quer receber informações exclusivas do Programa Espacial Brasileiro com antecedência, se inscreva no clube de membros, né? Se não pode se inscrever no clube de membros, tem 5 categorias lá, 5 classes lá de apoiadores. Se não quer ser na classe mais que contribui mais, pegue a mínima, mas dê uma força, certo? Indique o canal do Brasil Space. Olha aí a vantagem de se estar no Brasil Space. A Aline está no grupo, o Cris está no grupo. Vejam lá o quanto o pessoal troca ideia, troca figurinha. Só tem fera, só tem advisor lá, só tem sumidade no grupo, certo? Pessoas que são personalidades no Programa Espacial Brasileiro e que contribuem no grupo, orientando, tirando dúvidas, esclarecendo, certo? Porque inclusive para mim e para o Rui também, inclusive para mim e para o Rui. A gente aprende todo dia no canal, certo? Pessoas que são especialistas em determinados segmentos e que dominam isso aí no Brasil estão lá no grupo. Então, pessoal, eu estou dando esse exemplo aqui de vantagem. Então, primeiro local a divulgar foi o grupo de membros do Brasil em Space no WhatsApp. Depois, o Duda foi lá e publicou no blog, certo? E a matéria lá no blog está aqui, ó. Aqui, cadê? Astrolábio. Cadê? No dia de hoje, aqui, ó. Qual foi o horário que o Duda publicou? Vamos ver lá. Se carregar. Se não travar o computador mais. Vê se pega tudo. Dá uma porradinha aí para ver se pega no tombo. Vê se vai, certo? Não está indo, mas não importa. Vai carregar uma hora dessa aí, certo? Uhum. E o Duda publicou primeiro do que qualquer um, certo? Eu acho que nem o comando da Força Aérea sabia mais rápido do que o Duda. Mentira, pessoal, isso não acontece. Não acontece. Mas, com certeza, não teve nenhuma mídia que publicou mais rápido do que o Brasil Space. Então, gente, esse é o tipo de coisa que deve ser, assim, valoriza o canal. Aqui, ó, publicou, ó, no dia 19, eu não vi o horário, Duda, da publicação. Tem que abrir por aí, para ver. Eu tenho que ver aqui, depois eu vou dar uma olhada. Mas foi coisa assim, gente, rápida demais, certo? E aí o Duda publicou, ó. A matéria, a publicação, tem 2 parágrafos, 3 com o enunciado aqui, certo? E em furo, o Duda fez isso. Agora vamos voltar para a matéria, que é o que interessa, que foi o evento. Então, assim, Duda, vamos lá ao que você colocou aí sobre o evento do lançamento. Pois é, Rui. Veja bem, não há, né? Evidentemente, não há o que se negar, né? Que foi uma grande vitória, tá? Só que a gente precisa aprender a separar as coisas, né? E não deixar se levar pelas falácias dessa gente, né? Os factoides. Os factoides dessa gente, né? Bom, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração do que ocorreu no dia 19 de março de 2023 na base de Alcântara é o seguinte: primeiramente, o foguete lançado era sul-coreano, né? Sequer tinha um único parafuso brasileiro. Isso... A não ser o da carga útil, que era o a não ser da carga útil, que era a Cisnave, que era a carga útil, né? Que isso fique bem claro. Então, na verdade, não tem nada a ver com o Programa Espacial Brasileiro, tá? Não. Absolutamente nada a ver com o Programa Espacial Brasileiro, a não ser a carga útil.
né? Ou seja, um foguete sul-coreano que prestou um serviço, né, Rui? Prestou um serviço. Que contratou um serviço. Contratou o serviço. Foi contratado. Eles contrataram, alugaram a base de Alcântara para lançar o seu foguete. E apesar do seu lançamento ter sido bem sucedido, não significa que haverá outros. Tá? Até porque existe a questão política. A gente não pode deixar isso de lado quando a gente trata do Brasil, né? Das questões brasileiras. Não sejamos ingênuos até esse ponto, né? Pois não há como negar que o sucesso de ontem foi fruto da iniciativa do governo anterior. Tá? A César o que é de César. A César o que é de César. E durante a luta política no Congresso para assinar o acordo de salvaguardas... Nesse momento que a gente falou isso aqui, eu e você viramos bolsominions, viu? Isso, eu sei. Daqui a pouco, quando a gente elogiar o outro lado, a gente vai virar petralha. Se prepara. Isso. Durante a luta política no Congresso para assinar o acordo de salvaguardas com os Estados Unidos, que permitiu esse lançamento de ontem, que se não fosse esse acordo, nada feito, isso não teria ocorrido. Não iria acontecer. Os Estados Unidos iam chegar para a InnoSpace e dizer: você está proibida de ir para o Alcântara lançar. Os representantes políticos da corrente que apoia o governo atual fizeram de tudo para atrapalhar essa iniciativa, propagando falácias pela mídia e pelas redes sociais, incluindo até mesmo o próprio candidato deles, né? Agora presidente. Que a base de Alcântara, o centro de lançamento, estava sendo arrendado para os americanos, ia virar território americano, certo? O Brasil não teria soberania lá dentro. Tudo Exatamente. Foi falado. Podem pegar nas redes sociais e nas notícias da época, próximo da discussão do Einstein, que foi conduzida aí a César o que é de César. O Marcos Pontes botou o Einstein debaixo do braço, pegou o Einstein, botou aqui, foi para o Congresso. Isso. Atrás para provar. Do mesmo jeito Exatamente. Que nós o Marcos Pontes em diversas questões, ele pegou o Einstein, botou debaixo do braço e foi lá correr atrás da aprovação disso no Congresso. Isso. E chegou, né? O atual presidente chegou, ele na campanha chegou a dizer asneiras, né? Sobre as atividades espaciais em uma de suas redes sociais. Inclusive, falando que turismo espacial tinha um monte de bilionário e de riquinho gastando bilhões em turismo espacial e um monte de gente morrendo de fome. Ele fez isso nas redes sociais dele e esse que vos fala de maneira respeitosa, ele tem idade para ser meu pai, ele já foi presidente da República, eu não quero entrar nessas questões aí policiais e de processo que ele respondeu, não me interessa, o que eu quero é discutir as ideias que eu me envolvo. A minha discussão não é política nem ideológica, a minha discussão é técnica. E no momento que um candidato à presidência fala que existe um monte de bilionário, de riquinho, gastando bilhões com o turismo espacial e tem gente passando fome, realmente é uma falta de visão e de conhecimento absurdas. Porque, como eu respondi para ele, senhor presidente, tem muito bilionário e riquinho que gasta com turismo aqui no Brasil, fazendo turismo de alto luxo, alugando hotéis em Copacabana, que a diária do hotel é R$20 mil o quarto, certo? E tem tanta gente passando fome. Agora, a indústria hoteleira, a indústria do turismo no Brasil emprega milhões de pessoas. E a indústria espacial vai empregar tanto quanto ou mais. Talvez não a do turismo espacial especificamente, mas a indústria espacial como um todo vai empregar milhões de pessoas nos próximos anos. E além de melhorar a vida de milhares de pessoas. Milhares de pessoas com tecnologia espacial sendo usada para solucionar problemas aqui na Terra, certo? Inclusive hoje, Duda, eu participei, eu vou falar depois aqui no final, me lembre sobre eu participei hoje de um workshop das Nações Unidas falando sobre o uso de recursos espaciais para solucionar problemas de
de recursos hídricos na Terra. Aí você me lembra no final para eu falar sobre isso. Então, assim, a gente fez eu fiz essa ressalva, publiquei nas redes sociais respeitosamente, falei o senhor, né? Tive toda a compostura que merecia para depois não ser taxado de mínimo, de fascista, de isso, de aquilo, de velhofóbico, de, né? Sei lá. Essas baboseiras todas. Quando você fala alguma coisa que o outro lado não gosta, seja um lado destro ou canhoto, você acaba sendo taxado de tudo quanto é absurdo, menos que você está discutindo uma ideia. E o que eu estava discutindo, defendendo meu ponto, é o mercado espacial e o turismo espacial dentro desse mercado vai promover a economia mundial, vai promover milhões de empregos e vai trazer renda no mundo e no Brasil, se esses caras sem visão, cabeça de ovo, como diz o Duda, deixarem. Certo? Mas, Duda, siga aí. Pois é. E aí eu finalizei esse estrofe, né, Rui, dizendo, portanto, caros entusiastas do BS e do PEB, vamos com calma, que o santo é de barro. Com muita calma. E, pelo visto, o de verdade parece ter nos abandonado. Outro detalhe. O aparente sucesso do Cisnave, se confirmado for, não significa exatamente que será utilizado ou mesmo chegar à indústria para ser industrializado, podendo até acabar como outros protótipos desenvolvidos no IAE, ou seja, como peça de museu do Memorial Aeroespacial Brasileiro, MAB. Se vocês forem no MAB, tem vários nessa história aí. Vários protótipos que acabaram no MAB e não se tornaram nada, no final das contas. Afinal, amigos e amigas do BS, essa versão do Cisnave foi desenvolvida para o projeto Veículo Lançador de Microsatélites, o VLM, que parece ter descido pelo ralo com o fracasso da Avibras em entregar os motores S50. E olha que lá atrás eu avisei que era um erro colocar esse projeto na mão da Avibras. Lá atrás eu avisei. Nesse momento, até mesmo o acordo com os alemães já deve ter ido para o espaço. Pois desculpas têm limites, especialmente se seu parceiro tem um histórico de realizar o que se compromete a fazer, que é o caso do DLR. Né? Existem amigos e amigas, até burburinhos, que uma startup alemã, se valendo das informações passadas pelo IAE deste motor S50 no âmbito do acordo assinado com o DLR, já tem quase pronto um motor similar ao S50. Ou seja, amigos, é aquela coisa, se você não quer nada, nós queremos. E aí, Duda, nesse mesmo condão, eu falo, eu lembro o caso do VSB-30. O governo brasileiro contratou a Avibras, o IAE, desenvolveu os motores S30, S31, desenvolveu o VSB-30. Botou a Avibras no processo para ajudar a desenvolver, a construir, etc. e tal. Criou o VSB-30, voou o VSB-30. O VSB-30 já fez mais de 200 voos, Duda? Não. Foram quantos voos, Duda? Uns 36 para 40 voos. Pronto, desculpem. 36 para 40 voos. Né? O Duda tem feito umas postagens aí sobre as fichas de missões. Que eu não me lembro agora exatamente de cabeça, mas é mais ou menos isso. Pronto, muito bem. O governo brasileiro pagou a certificação, é o único produto espacial brasileiro certificado internacionalmente. É um produto para exportação. Quem mais lança VSB-30 é europeu, suecos, alemães, noruegueses. Eles adoram o VSB-30 pela qualidade, pela confiabilidade e pelo preço, que é extremamente competitivo nesse mercado. Muito bem, senhores. O governo entregou isso de mão beijada para a Avibras e a Avibras não conseguiu transformar o VSB-30 num produto de exportação. Hoje, quando os alemães estão querendo lançar a VSB-30, eles vêm no IAE pegar uns spares lá, os motores que estão lá,
que estão sobrando lá, certo? Armazenados no IAE. O IAE não pode vender, porque o acordo entre o Brasil e a Alemanha não prevê comercialização. Então, o que é que eles fazem? Eles dão os motores S-50 e pegam algumas coisas com os alemães, faz tipo um escambo, certo? E não se colocou o único produto certificado brasileiro espacial, certificado, todo pago, o maior custo que a empresa tem quando desenvolve. Eu sei porque eu estou desenvolvendo um produto muito menor do que aí, não é da área espacial. Mas o custo de desenvolvimento é absurdo. Certificar um equipamento desse é um absurdo de caro. O governo brasileiro pagou tudo isso e entregou. Tome a Vibraz. Agora bote no mercado. E foi para o mercado? Não. Daqui a pouco o VSB-30 vai virar, sabe o que, Duda? Peça lá no MAB. Porque não vai voar mais. Então, gente, esse aviso aqui do Duda. Outra coisa, o Cisnave, vocês viram o tamanho do Cisnave, não viram? Os vídeos? Os vídeos estão aqui. Mostram o tamanho do Cisnave. Esse Cisnave não tem como voar no VLPP. O Cisnave foi feito para voar no VLM. Por causa do tamanho do VLM. Certo? A capacidade de carga do VLM. Certo? Então, se ele não voar no VLM, ele vai voar aonde? Não temos nenhum projeto nacional, além do VLM, capaz de levar o Cisnave. Vamos lá. Exatamente. Exatamente. Vocês verem, parece um samba de um crioulo doido, né? Uma coisa dessa. Né? Do crioulo, Duda, do branco, do japonês, para depois não dizer que a gente é racista. Exato. Porque, rapaz, os caras fazem as coisas, sabe, sem o menor planejamento, sem o menor compromisso, sem a menor responsabilidade, e tudo com o nosso dinheiro. Né? É um absurdo o que acontece com o programa espacial brasileiro. É inadmissível o que acontece com o programa espacial brasileiro. Aí você que está lendo essa matéria, né, me pergunta, mas Duda, não tem o tal edital do VLPP da FINEP, que o professor Rui Botelho acabou de citar? Tem sim. E esclarecendo essa sigla, para quem não sabe, né, significa veículo lançador de pequeno porte. E vale lembrar, outra iniciativa ainda que tardia do governo anterior. Outra iniciativa, ainda que tardia, do governo anterior. O que nos remete de novo à questão política, gente. Que tem jogado por décadas o nosso desenvolvimento espacial no atraso tecnológico que se encontra, colocando em risco o futuro da nossa sociedade. Atualmente, ainda que o edital tenha sido mal formulado, como o professor Rui Botelho bem colocou, né, a única esperança, esta é a única esperança real de dotar o país, em médio prazo, 3 a 4 anos, de um veículo lançador de satélites, de nanosatélites nesse caso, né, de pequenos satélites. E apesar do consórcio de empresas vencedor deste edital já ter sido escolhido, e com a participação de startups exitosas no que fazem, né? O professor até, Rui Botelho, né, Rui? Esteve visitando algumas delas semana passada. E vou depois montar, vai ter uns vídeos aí especiais. Quem é quem faz parte do clube de membros vai ver esses vídeos em primeira mão. Depois de algum tempo, aí, eu e o Duda, a gente define aí um prazo, a gente publica isso daí para todo mundo. Ok. Apesar, né, dessas empresas exitosas, né, o contrato ainda não foi assinado. E não há qualquer garantia que venha a ser, por causa dessa questão política. Né? E por causa da situação atrás, né? E também tem a questão, ainda tem que levar em consideração a questão jurídica, né, da situação jurídica. E a cabeça do consórcio, né?
que é a cabeça do consórcio, que a questão jurídica com relação à Vibraz, que é a cabeça do consórcio. A recuperação judicial dela, né? Na semana passada, eu recebi informação que no dia 21, a FINEP iria dar início às visitas sede das empresas integrantes desse consórcio, a Vibraz, CLC Consultoria, Ed Space, Legado Usinagem, Orbital Engenharia e Pion Labs, e só resta a gente aguardar, né, como é que essa coisa vai acontecer. Na realidade, já aconteceu essas visitas, segundo as minhas informações, nós vamos falar mais à frente sobre isso, né, mas tem essa situação. E o engraçado que viu, Rui, na nota da FAB, né? Parece que é tudo azul, Rui. Os caras falam algumas coisas, sabe? Mas a cor da FAB é azul, Duda. Eles enxergam tudo azul. Na realidade, gente, não é bem assim. Né? Para que essa coisa funcione, a gente vai ter que esperar desse governo, né, seriedade com a questão espacial do país. Pragmatismo, Duda. Seriedade e pragmatismo. Isso. Menos ideologia e mais execução e resultado. Exatamente. Né? Exatamente. E outra coisa que eu não coloquei nisso aí, mas que a gente precisa também levar em consideração. O fato da base de Alcântara se tornar uma base exitosa de lançamentos comerciais, isso não significa que o Brasil vai ser, como o professor mesmo diz, uma nação lançadora. Isso não vai fazer do Brasil uma nação lançadora, não é isso, professor? Explica esse negócio melhor. Bem, vamos lá, Duda. A questão é, primeiro, teve mídia publicando aí, o Brasil entra num grupo seleto de 8 países que são lançadores. Mentira! Isso é mentira. Esse veículo da Innospace, ele é suborbital. Para você ser definido como nação lançadora, tem que ser orbital. Certo? Então, o Brasil não está no grupo seleto, porque tem outros países, muitos outros países, que fazem lançamentos suborbitais, como foi esse que aconteceu aí. Ok? A Suécia faz lançamento suborbital, nunca botou um veículo, um satélite próprio no espaço. A Noruega, a Alemanha. Mas eu quero aqui chamar a atenção com relação à Suécia, que eles estão trabalhando num veículo orbital. Estão trabalhando. Estão trabalhando, mas... Não são estado lançador ainda. Não são ainda estado lançador, exatamente. Não. Lançar suborbital. Porque quando você se torna um estado lançador, a legislação, o direito espacial diz, se você lança um objeto ao espaço, você é responsável por aquele objeto. Certo? Então, o país que lança também é responsável pelo objeto. E o que aquele objeto vai ocasionar no espaço ou não. Certo? Ou na Terra. Tá? Então, esse é o conceito. Veículos suborbitais podem causar danos a outros países? Podem, mas com menor potencial. Por quê? São veículos menores, certo? São veículos que têm um alcance pequeno, tá? E não tem alcance mundial. Um veículo lançador que bota algo em órbita, esse algo que ele botar em órbita, quando ele entrar em órbita, ainda que não seja uma órbita estável, que depois esse veículo venha a entrar, esse veículo pode entrar em qualquer outro lugar do mundo. Quando você lança um veículo suborbital, a trajetória balística dele, você já tem a previsão de um cone, de uma região onde ele vai cair. Aí você isola aquela região toda. Quando você bota algo no espaço, em órbita, você já não vai ter mais certeza onde ele vai cair. A gente viu isso aí na queda da estação espacial Tiangong 2. E ficou um monte de gente fazendo cálculo para ver onde ela ia cair. E toda vez que ela fazia uma órbita em volta da Terra antes de decair,
ela mudava os parâmetros todos de voo, porque é um objeto extremamente grande, com uma seção transversal muito irregular, e ela veio capotando, né, tumbling, e aí muda a resistência, muda o arrasto dela na atmosfera alta. Quando ela entra na parte mais densa, já estraçalha um monte de coisa, e ela já diminui isso tudo. Então, não é simples de calcular, certo? Então, senhores, no caso, o Brasil não é um Estado lançador. O Brasil não entrou num seleto grupo de Estados lançadores porque lançou um Ambit. E está longe, e ainda está longe disso. Independente de o Ambit ser um veículo estrangeiro e lançado no Brasil. Alcântara não é uma base de lançamento de veículos de satélites ainda. Não é, certo? Então, vamos baixar a bola. Exatamente. E Duda, eu já tinha dado esse aviso aqui em outros programas, que eu fiz aquela comparação quando se assinou o AST, a exploração política que foi feita, que foi a assinatura do AST, e logo depois que assinou o AST, um monte de gente saiu publicando nas redes sociais que a SpaceX vinha lançar do Brasil. Você se lembra? Eu já falei disso aqui. Quem assiste o programa sabe que eu já falei disso, certo? Então, a gente falou sobre isso aqui na época, disse que era mentira, certo? E foi no governo passado. E quem publicou apoiava o governo passado. Aí, nessa hora que a gente criticou, a gente virou o quê, Duda? Esquerdista. Petralha, não foi? Petralha. Foi um monte de gente. Vocês estão criticando o governo, vocês são do PT, vocês são vermelho. Mas a gente criticou. Como agora a gente está criticando algumas coisas desse governo, estamos criticando aqui, certo? E agora elogiando algumas coisas que foram feitas no governo passado. A assinatura do AST foi positiva. Agora, depois a exploração ideológica foi terrível. E justamente nessa mesma levada. Agora o Brasil vai mudar, agora o Brasil vai para frente, agora vem a SpaceX. Não veio. A mesma coisa, lançou o Ambit aqui, que é um veículo suborbital. O Brasil não é um país lançador ainda. Não colocou nenhum objeto no espaço. O Brasil, quando lançar um objeto no espaço, ele vai ter a obrigação de registrar esse objeto nos órgãos internacionais. Entenda colocar um objeto no espaço, uma carga útil em órbita. Em órbita. Em órbita, sim. Em órbita, entenda, em órbita. Porque colocar coisa no espaço a gente já fez, só que jogando para cima e ela caindo, né? Suborbital. Mas em órbita a gente nunca fez. Agora, Duda, a pergunta que eu faço é, ao pessoal que está assistindo aqui o programa, escreve aí. José Gabriel, que é um cara que lê muito. Aqui, todo mundo aqui se lê muito. Está sempre antenado com as coisas espaciais. Eu quero que alguém me diga, algum canal que fez essa crítica que o Brasil Space fez aqui, essa análise. Baixando a bola, e trazendo as coisas à verdadeira grandeza do que elas são. Foi importante? Foi. É um marco na história das atividades do programa, não. Das atividades espaciais no Brasil? Certo? Mas não é isso tudo que estão dizendo. E tem um monte de coisa aqui que precisa ser respondida. Se alguém agora aí leu algo parecido, uma besteirinha que seja, mande o link de onde você leu. Não vai encontrar. Só o Brasil em Space, certo? Só o Brasil em Space se propõe a fazer a análise nua e crua dos fatos. Certo? O resto é divulgação científica ou a imprensa que só publica release e não faz análise sobre a questão. E a gente fica cada vez mais preocupado, até porque quando a gente vê as duas correntes, né? Tem duas correntes, né? Você vê não sei se vocês chegaram a ver o discurso do ministro Risonho, né? Onde ele faz um discurso em defesa do programa espacial brasileiro,
mas ele também defende algo que a gente vem dizendo que é um grande erro, que é a tal da LADA, né? Ele defende a criação da LADA, né? E explica aí, Rui, para essa gente o que vai ser a LADA, Rui. Duda, a LADA vai ser o porquinho, o cofrinho da Força Aérea para ganhar dinheiro com os lançamentos de Alcântara. É isso que a Força Aérea quer. A LADA é tipo uma infraero nova. Certo? É o que a Força Aérea quer. Certo? Ela quer pegar o recurso. Na verdade, o que é que ela quer? Ela quer pegar o recurso e botar num órgão. Veja só, gente. O Programa Espacial Brasileiro é um programa civil. Por que a LADA, que vai ser uma empresa que vai gerenciar os lançamentos de Alcântara, tem que ser militar? Vai acabar virando um cabide de emprego. Por que a LADA não é subordinada à Agência Espacial Brasileira? E se não Como é aquela empresa? Não tem uma empresa na Argentina que é, Rui? Que é subordinada à CONAI? Não tem uma empresa argentina? Tem a Invap. A Invap, exatamente. Sim. Certo? Vai ser um cabide para botar um monte de gente, certo? Amiguinhos. Normalmente um bando de cabeça de ovo. Vai ser um local, cabide, para botar um monte de gente que quer ganhar dinheiro, certo? Quer ganhar dinheiro de jeton, tá? Jetões dos cargos de governança, do Conselho de Administração, certo? Um monte de cargos comissionados, tá? É isso que vai ser a Vibraz, ou a LADA, perdão. Certo? É isso que vai ser. O correto seria fazer uma PPP. Era pegar Alcântara, dividir os locais de lançamento, que são 4 sítios de lançamento, 4 regiões de lançamento, porque uma região pode ter mais de um sítio, né, um pad de lançamento. Era para pegar isso aí e botar na mão da iniciativa privada. Era fazer o seguinte, essa região aqui, certo? Você vai fazer a operação disso daqui. E a operação que você vai fazer, privado, com certeza a operação que um privado fizer vai ser muito mais eficiente, mais barata do que os penduricários de uma empresa pública. Certo? Podem ter certeza. Tá? E fora que essas empresas privadas iriam botar dinheiro delas nisso daí. Aí você pega ali as 4 regiões. A região que está mais desenvolvida é a região atual, é o sítio atual, certo? Aí você concede para o cara ali, para ele operar ali durante, sei lá, 10 anos. Aí o sítio lá, o segundo, que seria para lançadores de médio porte, você bota para o cara operar por 50 anos. Ele investe, constrói a estrutura e lança e vai poder explorar aquilo ali por 20 anos, pagando os royalties, o uso do local à Força Aérea, ao Centro de Alcântara e à EB. E o último lançamento, que é o que seria mais vantajoso para o Brasil, porque lançamento do Equador é para veículo pesado, certo? É para órbitas geoestacionárias, é para lançamentos para a Lua, por exemplo. Cargueiros para a Lua seriam muito mais econômicos lançar de Alcântara, certo? Então, esse pad de veículos pesados, a renda para esses caras por 100 anos. Ele investe lá, explora 100 anos, pagando ao governo, a Força Aérea, a EB e etc., os royalties da exploração lá. Não se faz isso com portos, com aeroportos, com ferrovias. Para que vai se criar uma empresa pública para fazer isso? É local
onde vai ter um monte de penduricalho, cargo de comissão, em confiança para botar os amiguinhos. É isso que vai acontecer lá. É uma pena mesmo, é uma pena. É uma pena. Mas, enfim, vamos lá, Rui. E o Marcos Pontes, que se diz um liberal, ele veio com essa defesa de ser liberal. Aliás, a crítica que eu faço ao governo passado, que já criou, a Lada já está criada. A Lada já existe. Ela já existe, a Lada. Ela já foi criada na lei, no papel. Só não foi disponibilizado recurso para poder implantar a empresa, que é o que o Marcos Pontes está defendendo agora. Agora, um governo que se disse liberal, que disse que ia reduzir a quantidade de empresas públicas, que disse que ia diminuir o tamanho do Estado. No primeiro ato, cria uma empresa pública chamada Lada. Você acredita nisso? Um governo que disse que iria extinguir com a EBC, que chamava, ainda na campanha, e a TV do Lula. E continuou com a EBC e botou mais dinheiro na EBC. Inclusive, Duda, sobre a EBC, no primeiro CAB eu conversei com um oficial da Força Aérea, de alto escalão, e eu disse a ele, quando o orçamento da EBC, da Empresa Brasileira de Comunicações, é de 700 milhões de reais ano. A empresa é deficitária. Todo ano o governo tem que entrar com 700 milhões para fazer a EBC funcionar. Existir. Se não existe gestão... Eu disse a ele, o senhor quer dinheiro para o Programa Espacial Brasileiro? Quando extinguir a EBC, pega o recurso que seria para ela e bota no PEB. Imagina o PEB com 700 milhões ano, Duda. Eu não sei se mudou muito com essa gente aí não, viu, Rui? Mudou esse governo, que agora esse governo é que não vai extinguir a EBC mesmo, certo? E agora ainda vai botar mais uma empresa pública que é a Lada. E todo esse pessoal, inclusive Marcos Pontes, diz que é um cara liberal. Né? Agora, não podemos esquecer que o Marcos Pontes, antes de tudo, ele é um oficial da reserva da Força Aérea. O Marcos Pontes tem ligações com a Força Aérea e defende os interesses da Força Aérea. Ele não defende os interesses do país, ele defende os interesses da Força Aérea. E nem sempre os interesses da Força Aérea são os interesses do país. Já ficou provado isso. Enfim.